Hello! No Sophie Sofa de hoje, eu trouxe uma convidada que é jovem, descolada, ama moda, já viveu muito como influenciadora. Olha, eu amei essa intro. Amei essa intro, obrigada. Prazer estar aqui, inclusive. Prazer é todo meu. Eu estava maratonando seus vídeos antes de eu chegar aqui. Por que você estava pesquisando sobre Porque mim? eu sempre vejo os cortes que você posta. E eu falei, eu vou hoje lá, eu quero assistir algumas entrevistas, porque eu assisto mais do que você faz cozinhando, que inclusive a Giovana, minha irmã, ela é tipo assim, viciada. Mentira. E aí eu falei assim, então eu vou assistir o das entrevistas pra eu já chegar preparada. E eu estou aqui. Você ficou com medinho, né? Tipo, Fiquei. será que ela... Tipo, qual que é o tom dela? Assim, vai que ela... Não é isso, porque eu te acompanho, mas é porque faz tanto tempo que eu não gravo, tipo, conversando com as pessoas assim. E aí eu gravar fiquei mais. Ansiosa. As pessoas estão curiosas, as mas pessoas eu querem vim no saber quem é Jordana Maia. Então, e a primeira pergunta, quem é Jordana Maia? Não, quem é Jordana? Antes da rede social, Jordana família, antes de tudo isso, Jordana época de escola, Jordana amiga. Olha, foi como eu te falei antes da gente começar a gravar, inclusive, eu sempre fui a careta da turma. Então, tanto na amizade, eu sou aquela pessoa que é super leal, eu sou super companheira. Eu sou muito mais racional e passional ao mesmo tempo, sabe? Tipo, eu sou a que resolve os problemas. Eu sempre fui assim. E na minha família, eu sou a caçula. Então, eu acho que eu tenho essa doçura, assim, sabe? De abraçar as pessoas. Você era mais quietinha, assim? Sim. Você era boa na escola? Todas as minhas irmãs, se você pegar elas e colocar numa festa, elas vão ser o assunto da festa, entendeu? Elas são animadas. Eu era a que ficava, gente, pelo amor de Deus, se comporta. Tipo, mais calminha, época de Sim. adolescente, assim. Sempre que falam que em meio ao caos tem que ter aquele filho que é o Mas passivo. sabia que eu fui também no meu grupo a última vez já, por exemplo... Não, depois eu acho que eu engatei lá no ritmo. Mas também eu era um pouco mais tímida. Você era tímida ou eu sempre era foi muito extrovertida? tímida. Eu era muito tímida. Até hoje eu sou mais tímida. Tem muita gente que acha, tipo assim, ela é metida, isso e aquilo. Mas eu sou muito tímida. Só com as pessoas que, tipo assim, eu já tenho um relacionamento, tudo eu sou mais aberta. Tem gente que não acredita quando eu falo que eu sou tímida, porque me conhece de uma outra forma. Mas é isso. E com seus pais? Seus pais te apoiaram? Como que foi essa sua trajetória pra influenciadora? Era um sonho seu? Sempre foi? Quando eu comecei, tudo era muito novo, ainda não tinha essa coisa de influenciadora, sabe? Era tipo muito blogueiras, porque a gente tinha os blogs ainda. Tinha também um início do YouTube, então era quando, por exemplo, a Fábio Pavanelli estava fazendo os cílios de boneca, sabe? Tipo, que a Ana Cardoso estava aparecendo, era uma outra geração, assim, tipo, surgindo ainda no YouTube. E eu lembro que eu não sabia o que era o ser influenciadora, porque a gente ainda nem tinha esse termo, né? Eram sempre as blogueiras. Mas desde pequena eu gostava muito dessa parte de modelar. Eu me expressava muito quando eu fingia que eu estava em um programa, ou eu queria ser cantora. Eu sabia que eu queria ser artista de alguma forma, sabe? Mentira! Tipo, que seria por esse lado. Mas eu ainda não sabia que ia surgir o termo influenciadora. E aí eu acho que eu fui começando a fazer as coisas, comecei pelo YouTube, que eu era muito tímida, então às vezes eu me expressava mais, tipo, me gravando. Ah, você começou no YouTube? Sim. Gravando vídeo do quê? Nossa, eu acho que a primeira coisa que eu fiz era uma trend, tipo, 50 fatos sobre mim. E aí eu fiz os 50 fatos sobre mim. Ninguém sabe quem eu sou, mas 50 fatos sobre mim. Exatamente. Tipo, pra que você vai gravar 50 fatos sobre você? Ninguém te conhece. Mas eu gravei. E eu lembro que na época, assim, todo mundo da minha escola ficou... Aquela menina do... Eu acho que eu tava no 9º ano, se eu não me engano. A menina do 9º ano tá gravando vídeo pro YouTube. Quem ela acha que ela é? Só que todo mundo assistiu. Aí eu falei, eu vou gravar de novo. Todo mundo julga, mas quem tá julgando é quem assistiu e deu visualização. Exatamente. Eu falei, vou gravar mais. Eu comecei, tipo, me maquiando, essas coisas do tipo no YouTube. E aí eu acho que com o tempo eu fui entendendo que isso dava pra ser um trabalho e comecei a lidar com isso como um trabalho. Sim. E aí quando eu fiz os meus 15 anos eu resolvi documentar tudo, porque era na época das webséries de 15 anos. Mentira. Sim. E aí eu comecei a acompanhar. Mas onde isso. temos esse conteúdo? Eu acho que eu arquivei hoje, porque eu tenho muita vergonha. Por que, Jordana? Que eu não sei, eu acho que tinha uma certa... Eu acho que hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que você pode ver até aqui, eu sou muito mais, talvez, ensaiada do que aquela espontaneidade que tinha no começo, sabe? Que eu acho que vem de uma certa ingenuidade. Depois que você trabalha tanto com isso, você percebe que tem um lado maldoso também das pessoas, sabe? Muito. Eu acho que hoje muito mais. Todo mundo tem medo de ser cancelado, por exemplo. Eu morro de medo de ser cancelado. Já Nunca tentaram foi cancelada. horrores. Já fui algumas vezes.
Sério? Qual? Mas nada demais, porque o povo não tem muito o que extrair, assim. Não. Mas eles tentam. Os haters, você sabe que eles inventam alguma coisa pra te cancelar, né? E aí eu lembro que eu arquivei, assim, os vídeos que eu acho que eu tinha muito essa inocência, assim, de uma criança. Eu não queria que as pessoas fossem atrás disso. Você tava se vulnerabilizando, né? Exatamente. E seus pais sempre te apoiaram nisso? Não. Zero? Só a minha mãe. A minha mãe, ela sempre foi o tipo de pessoa que, tipo assim, se o seu sonho é fazer malabarismo, ela vai te falar, tipo, tá doendo em alguém? Porque eu lembro que todo mundo ria de mim, minhas tias, minha avó. Hoje todo mundo me apoia, mas na época eles riam muito, assim, sabe? Tipo, por que você tá deixando sua filha se expor assim? Ela falou, tá doendo em alguém? Tá doendo em vocês? Nossa, não, mas então deixa. Minha mãe demais, sempre foi assim, hein? sabe? Tipo, protetora. Eu só tô aqui por causa dela, ela sabe disso. Mas o meu pai era tipo assim, você tem que ser médica. Você tem que ser alguma coisa. Isso aí não vai dar futuro. Isso é o que mais tem também, né? Exatamente. E aí eu falava, não, se eu for ser médica, eu vou ser médica veterinária. Era E você se formou, fez faculdade? Não, eu tentei fazer publicidade, porque eu me mudei pra São Paulo pra isso. Só que aí veio a pandemia no meio do processo. E eu estourei na pandemia. Sim. Aí eu falei, não vai dar pra continuar a faculdade, senão eu ia ser expulsa por falta. Eu falei, tá bom, E vamos daí você seguir o saiu da trabalho. faculdade. Mas já tava assim, você falou assim, nossa, vai dar bom aqui, já tô ganhando bem, acho que eu posso ir nisso. É que eu acho que na época tinham 2 caminhos pra eu seguir. Um era, eu tinha acabado de estourar, então eu poderia me dedicar 1000% a isso, tipo, fazer contatos e relacionamentos que eu via, por exemplo, o pessoal da minha faculdade se matando pra conseguir alguém que, por exemplo, hoje é da minha assessoria de imprensa, sabe? Tipo, as pessoas que eu trabalho hoje eram as pessoas que faziam palestra na faculdade. Nossa, é muito e que todo mundo ficava tipo, olha meu currículo, pelo amor de Deus. E eu falava, tipo, eu não quero ser essa pessoa. Se eu já tenho um caminho mais fácil pra eu acessar isso, eu vou por isso e vou investir nisso. E aí deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. E como que foi esse boom, assim, pra você? Como que você reagiu a isso? Você lembra o vídeo que estourou, assim, o primeiro vídeo? Nossa, foi muita coisa, eu já passei por... É porque eu acho que a internet... Eu lembro de uma fase sua, Patricinha. Sim, a Que era Patricinha dos $300. Que você não se vestia de rosa, você usava... E assim, o seu estilo até mudou muito. Sim, é verdade. Como que foi essa sua descoberta de influenciadora ao longo dos anos? Então, é isso que eu acho que eu mais falo para as pessoas, que as pessoas elas conseguiram acompanhar o meu crescimento. Porque quando eu comecei, foi de 12, 13, 14 anos, por aí. Que foi quando as coisas engataram. E hoje eu tenho 22 anos. E eu estourei há uns 2, 3 anos atrás. Então as pessoas elas conseguiram ver eu amadurecendo e eu passei por diversas fases, como eu acho que toda menina mulher. Você também não se sente assim? Com que você certeza. mudou muito desde que você começou? O que você acha que mais mudou, assim, tipo... Adorei que você me fez vergonha. Eu gostei muito, eu obrigada. tenho certeza que as pessoas, elas passam pelas mesmas fases, sabe? Tipo, você não sentiu que você amadureceu, mas a imagem das pessoas às vezes não amadureceu Muito, junto? eu já passei muito por isso. Eu tinha 12 anos quando eu, assim, as pessoas tiveram Começaram a te acesso a uma acompanhar, imagem né? minha. Sim. E era uma imagem que eu não tinha controle algum, porque eu não Exato. editava o programa, entendeu? O Exatamente. Masterchef, no caso. Sim. E então foi bem difícil, e porque eu me vulnerabilizei muito lá dentro, eu me expus muito de uma forma muito genuína, e que quando a gente cresce, a gente aprende, a gente enxerga que temos diversas versões, Sim. e a gente enxerga que o mundo é ruim, e a gente enxerga que talvez a gente tenha que escolher a versão que a gente quer quando a gente trabalha com imagem, né? Com esse recorte da nossa personalidade. Exatamente. Porque a pessoa tá vendo um recorte, então qual recorte que você quer mostrar? Exato. E não temos apenas uma persona. Então, tipo, exato. quem queremos ser, né? Sim. Assim, e eu já passei muito por isso. Depois do Masterchef, depois do Cenoritas, que foi o canal do YouTube que eu tive. E a pessoa, mas você, tipo, o que aconteceu, né? Ai, mas você é de Cenoritas. Ai, meu Deus, Sim. como que ficou? E é a mesma pessoa, só tem crescimento e só tem, acho que, escolhas um pouco mais... racionais e pensadas do recorte que eu quero dividir. Talvez um pouco mais maduras também, né? Mas é exatamente isso. Quando eu comecei no TikTok, o TikTok ainda era Musical.ly. Eu não sei se você pegou a época do Musical.ly. Óbvio. Você pegou? Só não era bombada dessa forma, mas sim, peguei. O Musical.ly, ele era uma rede social que todo mundo, todas as crianças, adolescentes, eles podiam entrar e produzir o que quisessem. Era Fazia umas dancinhas, mas não era nada profissional. Exato, exatamente. E aí, quando mudou pro TikTok, eu acho que foi ali no comecinho da pandemia, eu já estava produzindo naquela plataforma, só que eu produzia um conteúdo muito espontâneo, assim. Eu era uma adolescente com um celular e fazendo trends do momento. Até que, no auge, assim, da pandemia, eu entendi que ali seria o futuro, porque ninguém
precisava mais, tipo, ver foto de look no Instagram, sabe? Tipo, tava todo mundo cansado dessa coisa de ai, todo mundo aparece bonitinho no Instagram. Tipo, as pessoas queriam algo pra elas se entreterem, porque o mundo tava em caos. E aí eu lembro que eu comecei a pensar mais nisso e comecei a fazer algumas trends de roupas, tipo, me vestindo. Eu comecei a pensar mais, na verdade, na Jordana do futuro. Tipo, Era isso quem que eu queria saber. Você falou assim, eu quero ganhar dinheiro com isso. Exato. Eu nunca fui movida ao dinheiro. Eu acho que a principal coisa que eu tenho na minha vida, assim, desde pequena, eu queria ser reconhecida por algo. Eu acho que existem milhões de pessoas no mundo, sabe? Eu não queria ser só uma que surgisse e pronto, acabou, ninguém sabe da minha existência. Eu acho que esse é o meu maior medo, assim, ninguém saber da minha existência. Eu sou canceriana. Ai, é por isso que a gente tem umas similaridades. No jeitinho, eu sou peixe. Ai, você é pisciana, que fofo. A gente se dá bem, então. Tá, mas continua. Então, e aí no TikTok eu comecei dessa forma mais ingênua. Depois de um certo tempo eu comecei a pensar em mim do futuro. Tem muitas pessoas que elas não têm acesso à moda luxo. E eu falei, eu acho que aqui não tem ninguém falando sobre moda luxo, eu acho que isso pode ser um lugar que eu posso explorar. Comecei a falar sobre moda lá, só que o TikTok ele ainda não era uma plataforma que as pessoas elas queriam aprender, elas queriam se entreter. Então como que eu vou fazer isso? Comecei com os vídeos de transição, também, que ninguém fazia ainda no Brasil, e eu amava vídeo de transição. Não, você marcou isso das transições, pra mim é muito uma marca registrada sua, assim, como que foi? Tipo, vou fazer a transição, ou vou aprender a transição, ou essa vai ser a minha marca. Tipo, teve um pensamento por trás? Não teve um pensamento de isso vai ser a minha marca, mas eu acho que foi um diferencial que eu vi que eu poderia explorar, porque eu sempre gostei de gravar. Eu gravava meus vídeos, eu editava, eu roteirizava, eu fazia tudo. Então, quando chegou essa oportunidade de eu fazer os vídeos de moda lá no TikTok, eu amava os challenges de make, sabe? Tipo, que as pessoas faziam assim, ia mudando as maquiagens. Nossa. Eu amava esse challenge, só que eu não tinha esse domínio com a maquiagem. Mas eu tinha roupas e eu gostava muito mais dessa parte, tipo, de me vestir, de trocar de look. E eu falei, e se eu misturar isso, sabe? E se eu fizer essas edições, mas nas roupas? E eu lembro que a Leone começou a fazer muito próximo, assim. Eu comecei a pegar a inspiração dela e fazer aqui no Brasil. Foi quando tudo estourou. Só que como o TikTok ele ainda não tinha essa mentalidade da moda, porque eram pessoas muito novas, eles não associavam isso ao fashion, eles associavam isso mais ao fútil, à patricinha. E eu falei, tá, mas como que eu vou fazer essas pessoas simpatizarem com essa imagem, então? E você era a patricinha? Tipo, você sempre... Porque, por exemplo, por exemplo, a minha mãe, mesmo com muitas oportunidades e tudo mais, muito, muito privilegiada, os meus pais nunca, assim, não tinha bolsa de marca, eu não podia usar isso lá atrás, porque depois a mentalidade dos meus pais mudou muito, hoje em dia eles são super abertos, enfim. O papo por outro dia. Mas eu não tinha roupa de marca, eu não podia sair com roupinha colada, eu não podia sair, tipo... Sabe, era bem diferente. Então... Muito louco hoje, amigas que conviveram comigo lá atrás, me veem hoje e falam, meu Deus, tipo, outra situação. Como que era isso? Era exatamente isso. E outra, eu morava no interior. No interior você não consome o luxo, sabe? Você vive uma vida bem mais simples. Então você não precisa disso. Pra que eu vou andar com uma bolsa da Gucci na minha cidade que tem, tipo, pouquíssimos habitantes? Naquela época eu era uma criança, então, tipo assim, não fazia sentido. Mas eu lembro que eu vi uma oportunidade de trabalhar com moda nesse sentido, de como atingir as pessoas que gostam disso. Elas estão distantes de mim, eu tava no interior do Pará. Você não vê muitas pessoas do Pará, do Norte, do Nordeste fazendo sucesso, principalmente moda luxo, é algo muito difícil. Mas eu pensei, se eu falar sobre isso e começar a mostrar, por menor que seja, tipo assim, eu lembro que na época eu tinha 3 bolsas de marca, mas as pessoas achavam o máximo, e elas começaram a acompanhar. Então você começou com o que você tinha mesmo, você fala, tipo, vou comprar... pra me, enfim... Eu comprava literalmente com o que eu ganhava dos vídeos, e aí eu comprava a próxima, e aí todo mundo ficava, nossa, foi quando eu comecei a coleção de mini bags. Foi quando começou toda essa história da Patricinha, eu falei assim, ok, eu sou a Patricinha, comecei com os unboxings, na época a gente não tinha unboxing ainda no TikTok. Comecei com unboxing, Get Ready With Me, e uma forma de realmente mostrar para as pessoas que estavam ali que o TikTok ele não era uma plataforma fútil só de dancinha ou dublagem, mas ele poderia ser algo informativo. Então acho que foi quando virou uma chavinha. A primeira publicidade de moda luxo do Brasil com perfumes foi eu que fiz para Saint Laurent no TikTok. E logo em seguida veio a campanha de Givenchy, que eles fizeram uma campanha toda no TikTok. Eu fiz lá também. E eu acho que esse é o meu maior orgulho, sabe? Tipo assim, eu marquei de alguma forma, sabe? Certeza. Tipo, você tem um diferencial muito forte, assim, eu sinto. Qual que você diria que é o seu diferencial, você acha? Eu acho que hoje... hoje eu não sei, assim, honestamente, eu não sei qual seria o meu diferencial. Mas isso da transição, talvez eu acho que o meu maior diferencial seria
a pessoa, sabe? Tipo, Sim, a bagagem que eu carrego. Não, mas a gente... eu tenho muito medo de falar essas coisas. Mas o diferencial é a pessoa... Talvez, eu entendi o que você quis dizer. Você entendeu? Tipo... Eu acho assim, se você me perguntar qual o seu maior diferencial, eu vou dizer que é você. Total. Sabe? Tipo, só existe uma você. Você vai conseguir produzir os conteúdos de uma forma que ninguém vai conseguir prever. Porque você que cria. E eu acho que é isso, assim, independente se eu aparecer mais ou menos, eu acho que todo mundo é o seu próprio diferencial. Igual eu falei, eu vim do interior do Pará, eu comecei no TikTok, eu tive um estalo aqui e ali, mas não foram só esses estalos que fizeram meu diferencial, acho que somos nós como pessoas, entendeu? Com certeza. E acho que a gente, às vezes, eu tava assistindo seu vídeo com a TT, e vocês falaram exatamente sobre esse ponto, assim, né, que como se diferenciar? Olha pra você, eu acho que a maior... doença assim da nossa geração, principalmente, que está começando, né, nas redes sociais a ter um destaque maior, porque as nossas antigas influenciadoras, elas estão, né, se resguardando mais, já tem filhos, já tem aquilo, então eu vejo que está parando um pouco e aí começa a gente. Então eu acho que a pressão está na gente agora, sabe? Tipo, o que essa geração vai mostrar? E aí eu vejo muitas vezes a gente se perdendo nisso de ficar se comparando, de olhar pro que o outro tá fazendo, sendo que no fundo a resposta tá na gente, você não acha? Muito. E tem muita gente que eu sinto que tem muita curiosidade sobre esse mundo de influência, principalmente influência da moda e tudo mais. Eu queria ouvir de você um pouco desses behind the scenes. Então, como foi pra você, por exemplo, achar as pessoas que você trabalha hoje em dia? Tem muita amiga minha que pergunta, mas você tem pessoa que trabalha com você, que te ajuda com isso? Eu falo, gente, pra você entregar um trabalho bem feito, tem muita gente por trás do que eu faço, entendeu? Não é, a pessoa só vê um vídeo, a pessoa acha que é aquilo e que não tem... A pessoa não pensa muito, né, no que tem por trás. Mas queria conversar um pouco, então, sobre esses behind the scenes da sua vida, mas depois a gente pode também entrar nesse behind the scenes na vida influencer, Gen Z. Hoje eu estou numa situação um pouco diferente do que eu estive nos últimos 2 anos. Porque é difícil, né? Enfim, eu já passei por alguns perrengues também aqui de tentar achar as melhores pessoas pra me ajudar e auxiliar. Assim, tem muita gente que engana. Sim. Não, eu já passei por muitas poucas e boas, assim, tanto de enganações quanto de muitas coisas que as pessoas não imaginam que tem no nosso meio. Mas eu acho que depois de ter testado, eu fiquei esses 2 anos, as pessoas podem ter visto isso, eu fiquei esses 2 anos muito concentrada em, tipo assim, organizar a minha vida. Porque quando eu estourei lá no TikTok, as coisas elas mudaram drasticamente. Então, assim, foi de eu e o meu celular pra, tipo, uma equipe gigantesca, uma assessoria, stylist, fotógrafo, maquiador, eventos. Ou alguém veio atrás de você? Eu tinha equipe própria. Depois dessa equipe própria, eu vi a necessidade de trocar. Então, hoje eu tenho a minha agência, tenho o meu empresário Fernando, a minha equipe. E aí, comecei a ter essa coisa do stylist, o fotógrafo, os maquiadores que a gente trabalha. Tem muita gente por trás, sabe? Tipo, você pode chegar até um certo ponto sozinha, mas você precisa de mais pessoas que te agreguem, sabe? Que também te ajudem a carregar. E eu acho que é até uma questão de profissionalizar. Total. Por exemplo, você poderia fazer esse programa só você e o seu celular e colocar aqui 2 tripés, mas você quer entregar algo a mais, porque você pode isso. Então, a partir do momento que você pode entregar algo a mais, você vai lá e busca pessoas que consigam somar nisso e te agregar. E foi fácil pra você encontrar essas pessoas? Como foi essa busca? Alguém te deu ajuda? Você pediu ajuda pra alguém? Porque, às vezes, assim, não sei, quando você não tem contato ou muitos relacionamentos com pessoas que já passaram por isso ou que trabalham com isso, você fica... Porque é uma bolha diferente, parece que você tá vivendo um mundo à parte da realidade, porque realmente é um mundo... Sim. A gente tá trabalhando com a nossa imagem, com a nossa persona, assim, envolve muita coisa, né? Como qualquer trabalho. Quando eu comecei era eu, a minha irmã e a minha mãe, nós éramos as 3, assim, elas nunca trabalharam efetivamente junto comigo, mas como é família, você sabe como é família, né? Um vai ajudando o outro. Sim. Depois de um certo tempo, eu acho que as pessoas elas foram aparecendo, sabe? Tipo, quando eu cheguei em São Paulo, eu lembro que foi um caos pra mim. Eu fiquei tipo, e agora? O que eu vou fazer? E aí, quando eu tinha a minha equipe própria, eu conheci uma assistente, eu bati, assim, a vibe com ela. Eu falei assim, nossa, vou perguntar se ela quer ser minha empresária. Porque na época ela era assistente, então eu puxei ela pra ser empresária junto comigo. Ah, então você é fuçada, minha filha. Você chega e você é cara de pau e pergunta. Isso é muito importante. Não, eu acho que assim, acho que você tem que encontrar pessoas que você confia. Eu sou muito disso. Você encontra pessoas que você confia, a capacidade e a habilidade você vai desenvolvendo junto, sabe? E aí, depois de um certo tempo, acho que uns 2 anos trabalhando, foi quando a gente entendeu, tipo, ela engravidou também na época e tudo. Ela falou assim, eu quero
dar um slowdown, só que era o auge da minha carreira. Então eu falei assim, eu não posso dar um slowdown agora, sabe? Então a gente conversou, a gente falou, ok, acho que é a hora de você achar uma agência. Foi quando o Fernando veio atrás de mim. E eu lembro que eu nem tinha cogitado ele, porque de todas as pessoas do meio, nesse meio tempo, quando você estoura, muitas pessoas te mandam mensagem. E eu lembro que eu tinha muito esse contato. O que eu tinha de 0 contatos foi pra, tipo, eu tenho contato do mundo, sabe? Tipo, eu pude conversar com todo mundo. Na época, tava começando a ter eventos, então eu tinha um relacionamento muito bom com o Betinho, o Pacheco e várias outras pessoas assim do meio que foram me apresentando. E aí o Fernando era a única pessoa que eu não conhecia do meio inteiro, o Fernando Bento da Popcorn. E aí eu lembro que eu marquei uma reunião com ele só pra tipo, eu vou marcar reunião com todo mundo. Eu fui lá, talvez ele nem saiba disso. E aí eu fui lá e falei assim, mãe, esse aí a gente vai lá só pra conversar. Eu lembro que quando eu entrei no escritório dele, que ele tem 2 escritórios, assim, são 2 andares. Quando eu entrei, tinha uma imagem de Nossa Senhora, assim, na porta. Tem gente que vai achar besteira, mas pra quem tem fé é loucura. Quando eu olhei, eu falei assim, putz, vai ser aqui que eu vou ficar. Eu nem acreditava, sabe? E aí eu lembro que eu cheguei, ele ainda não tava na sala de reunião. Quando ele entra, ele fala assim, nossa, como você é linda. Aí eu olhei pra ele e falei assim, vai ser ele. Gostou da energia dele. Aí fiz reunião com ele, saí, fiz reunião com outras pessoas, outras equipes e tudo. Todas as pessoas que eu fiz, assim, tem muita gente capacitada no mercado. Hoje em dia tem diversas agências. Mas eu acho que o santo bateu ali, sabe? Eu falei, tá, vamos junto. E aí eu tô com ele há 2 anos. Nisso a gente foi montando a nossa equipe, foi organizando. E hoje eu acho que é quando eu tô mais neutra, assim. Porque, ao mesmo tempo, existe uma coisa que eu queria muito passar esse recado aqui. Muitas pessoas acham que para começar elas têm que ter o stylist, elas têm que ter essa equipe gigantesca que a gente tem aqui, elas têm que ter o maquiador, isso e aquilo. E não. E por eu trabalhar nessa dinâmica durante 2 anos, eu senti um período em que eu dependia de todo mundo, sabe? O que seria eu se eu não tivesse um stylist? O que seria eu se eu não tivesse um fotógrafo? E eu entrei em depressão, inclusive, por conta disso, porque eu achei que eu dependia das pessoas. Sim. E foi um período muito difícil, porque quando elas me decepcionavam, quando o stylist não entregava tudo que eu esperava, quando o fotógrafo não fazia foto que eu esperava, é um investimento muito alto. E quando sai de você, do seu trabalho, é diferente. Exato. E eu fui ficando mal porque eu queria a resposta dos outros, sabe? Eu queria que os outros resolvessem pra mim. Eu queria que o stylist achasse a roupa perfeita, que ele fizesse o styling perfeito. Eu nem pensava mais, tipo, eu tenho que carregar a roupa, eu tenho que entregar uma foto incrível, sabe? Então tem acho que todo mundo teria que ter esse cuidado. E aí esse ano foi quando tudo na minha vida mudou. Fiquei solteira, não tenho mais stylist, a gente não tem mais uma equipe fixa. Eu reduzi ao máximo a minha equipe e a gente falou, ok, vamos começar do básico. A base, quem é a base? Sou eu, é o meu empresário, é o meu assessor e daqui a gente vai pra frente, sabe? Então eu tô numa fase mais diferente agora. E a sua relação com a sua irmã, como que é? É boa? Muito. Vocês parecem ser muito amigas. Sim, nesse processo inteiro, quem ficou do meu lado, assim, do início ao fim, foi ela. Ela, inclusive, ela é estudante de administração, ela se formou agora, mas até durante a faculdade, tipo, ela tentou me ajudar em todo o processo. E ela mora comigo aqui em São Paulo, né? Nós somos e ela também tem o sonho de ser... Porque ela se experimenta, ela já faz várias coisas. Eu acho ela linda também, sim. Ela é toda fofa. Então, a Gi, eu sempre falo, pra mim ela é a nossa irmã mais bonita. Nós somos 4 mulheres. Ela puxou pra família do meu pai, mineira, que assim, ela é linda, maravilhosa. Ela nunca quis. Que fofa. Nunca quis aparecer nas câmeras. Não, deixa eu te falar. Ela queria administrar apenas a empresa do meu pai. Ela não gostava de foto, não gostava de vídeo. Quando eu fazia teste pra agência de modelos, que eu ia, todo mundo me achava feia. Mas falava assim, mas a sua irmã não quer? Ah, para. Juro. Não, e ela, tipo ótima. assim, eu não quero. E ia embora. Depois que a gente começou a trabalhar mais velha. Ela é mais velha do que eu. Eu sou a caçula. Entendi. E aí eu sempre falei pra ela, tipo, vai ser influência junto comigo. Eu vi aquelas irmãs que moram lá fora, sabe? Tipo, a Kiara e a irmã dela, eu achava lindo. Sim. Minha irmã não queria. Eu acho que depois de Sim. Aí depois de um certo tempo, eu lembro que todo mundo começou a falar, tipo, e se vocês começassem a ser juntas? Mas a gente quer você e a sua irmã na campanha. Aí eu, acho que alguém vai ter que ser influencer. Não acredito. E ela, de uma forma espontânea, ela começou a querer compartilhar mais os bastidores. Primeiro começou com os bastidores do meu trabalho, depois foi, tipo, com as receitas dela, que ela ama cozinhar, por isso que ela ama te assistir. So special. Exatamente. É o outro bloco, não é esse. E ela começou a gostar de compartilhar isso e hoje a gente tá aí. Amém. E pra finalizar...
Quero saber, Jordana, futuro, porque já teve muita coisa, já teve TikTok, já teve rede social, já teve metaverso, isso do George também, que a gente nem se aprofundou, mas também pode contar um pouco como que foi essa experiência. Você foi muito pioneira nisso também, achei o máximo. Ai, obrigada. Eu tentei também me introduzir um pouco nesse mercado, acabou que não funcionou pra quem me seguia muito, né, porque, enfim, é complexo, é muito complicado. É verdade. E então conta, assim, finaliza contando um pouco desse projeto que eu achei o máximo. Não sei se ele ainda tá rolando, mas sei que a George ainda existe. Então explica um pouco quem é a George e um pouco sobre o que esperar da Jordana Maia futuro. Então, a George, inclusive, obrigada, porque a George era um sonho meu, assim, desde pequena. Eu sempre fui muito tecnológica, assim, eu sou uma pessoa até que eu falo que... Eu não sei explicar, mas, por exemplo, eu não tenho carteira, eu não tenho habilitação. Eu falei pro meu pai, desde que eu tinha uns 10, 12 anos, eu falei pra ele, tipo, pai, eu não vou aprender a dirigir. Tipo, quando eu crescer, vai ter carro que anda sozinho. Tem, mas não funciona aqui no Brasil. Mas tem, em minha defesa. Você gostou dessas coisas de tecnologia? Eu sempre fui muito pra esse lado tecnológico, assim. E aí a George, desde pequena, eu queria muito ter um avatar. Eu assistia aqueles filmes que tinham hologramas e avatares e tudo, e eu ficava fissurada. Eu era meio nerd nesse sentido, sabe? Muito nerd, inclusive. E aí, eu fiquei com essa coisa na minha cabeça. Um dia eu vou ter um avatar, um dia eu vou ter um avatar. Eu lembro que começaram os influenciadores digitais de avatares, tudo lá fora. Queria muito lançar aqui no Brasil. Aí eu comecei o processo, só que é muito difícil, é muito demorado. E no meio do processo, foi quando estourou os avatares aqui no Brasil, que todo mundo lançou o avatar. E aí, o meu empresário sentou comigo e falou assim, deixa eu te falar... eu fiquei sabendo que vão lançar tantos avatares. A ideia era ela ser a primeira, assim, de influenciadora. Você não teve uma reunião com meu cunhado sobre isso? Foi nisso que ele te ajudou? Tive! O Davi que me ajudou, inclusive! Verdade! Nossa, já aconteceu tanta coisa. Eu lembro que ele falou pra mim alguma coisa a respeito. Eu fui perguntar pra ele, porque como ele trabalha nessa área, eu queria entender mais do business também, né? Então eu tive um call com ele, Você é muito espertinha, né, amiga? Eu precisava de ajuda. Não vem à toa. É porque ninguém no Brasil ainda tava falando sobre isso, eram pouquíssimas pessoas. Então eu fui atrás de, tipo, todo mundo que falava sobre isso, porque eu queria entender mais da parte burocrática, da parte de como colocar realmente. Porque, assim, existe uma coisa de você ter uma boneca e dela realmente estar no metaverso e você monetizar dentro do metaverso. Que aí você entra no mundo de NFTs, moedas e tananã. A gente ainda não foi pra esse lado, porque o investimento é muito alto. Isso, inclusive, o Davi me ensinou muito. Obrigada, Vi. Que o investimento é muito alto. E aqui no Brasil ainda não se consolidou. Então, pra mim, que eu ainda não sou uma big influenciadora, não faria sentido. É só uma imagem. É uma imagem. É apenas uma imagem. Exato. A gente trabalha com ela como uma imagem. Então, assim que a gente fez o lançamento dela, a ideia era estrear ela como um modelo de campanhas para as marcas de luxo. Porque a gente não tinha um avatar que trabalhasse com a moda luxo no Brasil. Então esse é o conceito dela, sabe? Então a gente lançou ela junto com a capa da Bazar, que eles fizeram um editorial com ela. Sim, muito obrigada. E George futuro? O que vem por aí? Futuro? A George está no seu retiro. Não, George não, Jordana, desculpa. Ah, tá. Então, a George, quero saber. A George vai aparecer ano que vem, um projeto especial que a gente teve que guardar ela pra lançar ano que vem. Sim, ano que vem as pessoas vão ver ela de novo. Mas eu até respondi como George, porque o pessoal lá fora, eles não sabem que a George é o meu avatar, então eles me chamam de George. É porque vocês até se parecem muito. E eu não sei porquê, mas eles começaram a chamar, deve ser por causa disso, não sei. Com mas certeza. Tipo, toda vez que eu vou em um fashion week, eles começam, George. Aí no último, meu empresário chegou comigo e falou assim, calma. Antes era Jordana, agora virou George? O que tá acontecendo? Mas eu adorei, muito fofo. Sim, eu achei fofo também. Mas a Jordana do futuro, eu acho que as pessoas vão me ver fazendo o que eu mais amo. Porque nos últimos 2 anos eu fiz um experimento de tudo. Eu fui pra Cannes, eu fiz Fashion Week, eu fiz todas as marcas que eu queria. E por muito tempo eu falei assim, tá, mas e agora? Tipo, os meus sonhos que eu tinha, eu realizei. E eu não tinha novos sonhos, sabe? E eu acho que agora que eu entendi o processo, eu fiz de tudo. Eu não tenho mais essa vontade de, eu quero fazer Fashion Week, só por fazer, sabe? Tipo, eu quero ter marcas que eu estou lá e seja recebida, igual eu faço Gian Battista, eu sou recebida pelo Gian Battista, sabe? Ele me abraça, agradece pelo suporte. Fui pra Givenchy, o Matthew me reconhece. Sim, então eu gosto disso. Eu entendi que não é o aparecer, sabe? Tipo, é o viver isso. Então nesse 2024 eu me propus a viver. A Jordana
as pessoas não vão ver Demais. só a Jordana trabalhando, elas vão ver vivendo, sabe? Amei, Jo. Você me contou final do ano, vai passar no retiro espiritual. Não gostei nada disso. Eu tô achando que agora essa fase, né? Você pode me levar pros lugares, tá? Você fica à Vem vontade, eu comigo, vou. pode vir, deixar. te convidar. Te mostrar a Barra de São Miguel, Maceió. Combinado. Você vai Vou amar. cobrar Vocês vão ver esse uma versão da passeio, hein? Jordana que vocês não esperam. Vou colocar ela pra Olha, dançar lá nesse vou ano começar a novo. sair agora. Minha alma de velha vai Para, a passar. Jordana só engana, gente. Ela é toda animadinha que eu sei. Só a Jordana. Ó, a próxima convidada dela, eu já falei, eu vou ser a convidada careta, tá? Mas a próxima ela vai entregar, eu prometo. Um beijo.